palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz que outrora não éramos um povo, mas no entanto agora somos Deus. Significa não tinhas uma vez alcançado misericórdia, perdão, reconciliação, mas agora temos alcançado. Hoje é dia de celebrarmos a Santa Ceia, que é nada mais, nada menos que a imagem da reconciliação de Jesus Cristo na cruz, o qual nos reconciliou através dele com o Pai. Amém? Mas para isso temos de ter o conhecimento. Grande parte de nós estamos acostumados a ter conhecimentos superficiais. Nomeadamente sabemos o nome das pessoas, sabemos onde é que elas vivem, sabemos o seu nome, o seu núcleo familiar, conversamos, mas nunca vamos mais para além, nunca mais vamos mais para além desse conhecimento superficial. Mas realmente Deus quer conhecer-nos e quer que nós nos demos a conhecer a Ele, e não só a Ele, senão ao mesmo tempo uns aos outros, um conhecimento um bocado mais profundo. Não somente aquilo que está à superfície, que se pode atentar através dos olhos, que se pode comprovar através do nosso olho, através do nosso ouvido, mas simplesmente muitas vezes aquilo que está mais interiorizado em nós mesmos. Há uma palavra grega que é ginosko, diz comigo ginosko, que significa o mais elevado grau de intimidade, de conhecimento profundo, daquilo que mais possamos imaginar. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós mesmos não conhecemos os seus desígnios, ou muitas vezes também eu penso que não é que não conhecemos os desígnios de Deus, é que não nos conhecemos às vezes a nós o suficiente, e os demais que estão à nossa volta, para que realmente possamos estabelecer relações íntimas. Quando nós chegamos à casa de Deus, de alguma maneira, pois ainda há pouco ouvimos um testemunho, vimos, de certa maneira, antes de conhecer a Deus, conforme diz a palavra de Deus, estamos perdidos nos nossos deleites, nos nossos pecados, ignoramos realmente a verdadeira liberdade, temos conceitos que nós tomamos como reais, como verdadeiros, mas realmente não são conceitos reais nem verdadeiros, porque levam-nos sempre a um precipício de angústia, de amargura, um precipício de mágoas, a um precipício de fracassos. No entanto, no Senhor não quer dizer que nós não tenhamos em dado momento algumas angústias, algumas dificuldades, provavelmente não sejamos provados, testados, mas no entanto a palavra de Deus ensina-nos que Ele, com cada provação, com cada teste, dá-nos sempre a sua saída. Amém? Ele conforta-nos, Ele dá-nos o alento, a sua palavra gera vida em nós, mesmo quando nós nos encontramos abatidos, caídos, é a sua palavra que gera vida. Amém? Muitas vezes pensamos que não são as circunstâncias, não, é o ambiente, não, é a sua palavra em nós que gera vida, e essa vida em nós vai, de certa maneira, contagiar e influenciar os demais a que possam viver uma vida. Mas não a nossa vida, mas sim a sua vida. Amém? Nomeadamente, irmãos, aquilo que passa numa sociedade, por exemplo, na qual vivemos, é que as pessoas tratam de viver vidas que não são as suas. Amém? Por exemplo, o que é que se alimenta mais a televisão? Dos trapos sujos. É incrível, eu já deixei de ver o telejornal porque desde a crise já é conhecida há muito tempo, mas bombardeiam as pessoas com uma mensagem negativa. Procuram as mensagens, as notícias, eu chamo-lhe as notícias cor-de-rosa, que são, pois, simplesmente, em inglês, gossips, cuscovilhices em português, cuscovilhices das pessoas, e isso é o que se alimenta. Muitas vezes as relações das pessoas estabelecem-se a falar mal sobre outras. Não sei se às vezes não te das conta. Por exemplo, as pessoas às vezes compram aquelas revistas e que falam mas visto o que disse ali, e começam a falar provavelmente sobre alguém que não conhecem. As pessoas vestem aquilo que vê nas revistas, porque a pessoa fulano tal ou a outra pessoa fulano tal veste as tais coisas. Aquilo que vimos a semana passada foi que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele sabia quem ele era. Isso era uma questão de identidade. Amém? Tu não podes ter realmente relações, não podes realmente conhecer a Deus e dar-te a ti próprio a conhecer a Deus, embora a palavra de Deus diga, não, e podemos escudar-nos em dizer, não, o Senhor conhece-nos. Sim, Ele conhece-nos, mas Ele quer que nós nos demos nós mesmos a conhecer-se a Ele. Amém? Ele quer que nós lhe possamos confessar com as nossas bocas. Amém? Não é simplesmente dizer, não, eu posso, o Senhor conhece-me, Ele sabe como eu sou.
Ok, Ele sabe como tu és, mas Ele necessita que tu possas confessar-lhe quem tu és, aquilo que tu és e onde é que tu necessitas que Ele possa intervir. Amém? Há uma palavra que muitas vezes nós utilizamos banalmente, mas em João 15, Jesus Cristo anunciou aos seus discípulos algo que talvez os tenha deixado perplexos. Os seus discípulos estavam acostumados, como nós, às vezes costumamos dizer no seio das igrejas, aquele servo ou tal servo de Deus. Todos sabemos que servimos a Deus, mas servimos a Deus por gratitude. O contexto da palavra servo na Bíblia, quer no Antigo Testamento muitas vezes e quer muitas vezes no Novo Testamento, é dado como um empregado. Nós não somos assalariados de Jesus Cristo. Nós servimos a Deus porque lhe estamos gratos pela sua obra redentora que fez por amor a nós. Amém? Estamos? Então, Ele trouxe-lhes um novo conceito a estes discípulos, estas pessoas que caminhavam com Ele dia a dia e viviam com Ele dia a dia. E Ele dizia, já não vos chamo servos. E disse-lhe, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo aquilo quanto eu ouvi falar do meu Pai vos dei a conhecer. Amém? Simplesmente aquilo que Jesus Cristo estava a deixar plano é que, vocês estão acostumados a ser servos, mas aquilo que eu quero anunciar-vos é que vós não sois servos. Vós sois meus amigos, porque tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu ouvi do meu Pai, isso mesmo vos entreguei. Amém? E aí começou-lhes a anunciar que há aqui um elo diferente, que não é um elo que eu faço qualquer coisa simplesmente por obediência, porque eu sei que a palavra ensina-me desde o Antigo Testamento que devo ser obediente, ou faço qualquer coisa porque eu sei que tu és a minha autoridade, portanto eu vou fazer. Não, eu faço qualquer coisa porque aquilo que tu me destes a conhecer, há mais que tudo, implica uma relação em base ao amor que é a amizade. Amém? Então somos amigos. Deus quer que nós sejamos amigos dele. Amém? Regra geral, como vos digo, sempre nos damos a conhecer sobre aquilo que fazemos. Paulo diz apóstolo, pela vontade de Deus. Amém? Normalmente, irmãos, as pessoas conhecem-nos sempre por aquilo que fazemos. Quem é aquela pessoa? Não, aquele senhor chama-se tal, é o pastor, ou é o tal. Eu, por exemplo, gosto que não, quando me chamam a predicar, que não me chamem pastor, chamem-me pelo meu nome, amém? Porque a minha identidade é refletida primeiramente no meu nome. E depois, posteriormente, há aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço pode ser simplesmente parte do propósito para Deus, ou do seu chamado, mais que nada, do seu chamado e não do propósito. Perdoa-me esta gafe. Parte daquilo que eu faço simplesmente tem a ver com o chamado. Somos um povo, um real sacerdócio, chamados para anunciar. Então aquilo que eu faço é anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. Amém? Jesus Cristo ali continuou a dizer-lhes em João 15, no verso 16, vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi-vos a vós, para que vós vades e leveis muito fruto. E, nomeadamente, irmãos, no ministério, o conhecimento de Deus vai-nos dando ferramentas para as nossas vidas, para a nossa vida, para ultrapassarmos dificuldades emocionais, sentimentais, vai-nos dando ferramentas para que possamos a dia superar as nossas fragilidades e depositá-las exatamente como vimos na semana passada, como Paulo queria fugir a uma sua fragilidade, uma sua debilidade e orou várias vezes ao Senhor e o Senhor disse, basta-te a minha graça, a sua graça é-nos suficiente para ultrapassarmos toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer necessidade. Muitas das vezes, irmãos, temos que começar a ter isto, porque muitas das vezes nós aquilo que queremos evidenciar aos demais não é a nossa identidade. A maior parte das relações não têm, às vezes, fundamentos, porque as pessoas evidenciam aquilo que fazem, mas não evidenciam aquilo que são. Amém? E nós aquilo que devemos evidenciar a Deus não é aquilo que fazemos para Ele, mas é aquilo que somos nele. Amém? Isto passa comumente entre nós. Eu não tenho que evidenciar-te a ti aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço. Tenho que evidenciar-te a ti quem eu sou. Amém? A palavra de Deus ama-nos tal. A palavra de Deus ensina-nos que Ele ama-nos conforme nós somos. E aceita-nos conforme nós somos. Mas isso não é desculpa para que nós não sejamos conforme aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Ele chama-nos nação santa, real sacerdócio. Olha bem para ti. Nação santa. Real sacerdócio.
há um certo conflito, né, entre aquilo que Ele nos vê que somos e aquilo provavelmente que nós vemos que somos, ou vemos mutuamente que uns e outros podem ser. Amém? Não sei se me faço entender, mas quero tratar disso. Muitas vezes, às vezes pensamos que só no simples facto, agora, por exemplo, de estar em frente a uma audiência, ou que nos ouvirem na internet, ou etc., muitas vezes... Isso é aquilo que faz com que as pessoas te respeitam, conheçam-te pelo aquilo que tu dizes ou aquilo que tu fazes, mas isso não é realmente o conhecimento, não é realmente a intimidade. Irmãos, eu creio absolutamente que nós, como filhos de Deus, primeiro temos que entender o conceito de amigos e de amizade, de relacionamentos, e porque às vezes é mais fácil tratar de ser um bom cristão, entre aspas, quando toda a gente vê, ou tratar de ser um bom irmão, entre aspas, porque tratas as pessoas por irmão para cá, irmão para lá, mas é simplesmente uma fraseologia, mais de nada evangélica, mas não é natural, é algo que tu aprendes, mas não é algo que brota de ti naturalmente, não é? Mas com o exercício do tempo e o acumular de ouvir predicações e tratar de pôr a palavra em prática, parece que às vezes perdemos o relacionamento entre uns e outros, mas quando perdemos o relacionamento de uns com os outros, o que está a acontecer é que realmente já perdemos o relacionamento com Deus. É que os relacionamentos interpessoais reflexionam o nosso relacionamento com Deus. Reflexionam o quanto nós nos damos a conhecer a Deus e, ao mesmo tempo, num relacionamento, quando nós nos damos a conhecer uma pessoa, essa pessoa dá-se a conhecer a nós. Amém? Foi aquilo que Jesus Cristo lhes disse. Vós não sois meus servos, sois meus amigos, porque aquilo que eu recebi do meu Pai, vos dei a conhecer. Amém? Não adulterei, não pus mais umas pitadinhas de sal ou de piripiri para que saiba melhor, não contei uma piada para que vos assente melhor, mas simplesmente aquilo que o meu Pai me deu a conhecer, eu dei-vos a conhecer. Muitos de nós estamos mais confortáveis com a perspectiva de ser servos do Senhor. Ok, está bem? Servimos a Deus, glória a Deus. Mas na realidade, a perspectiva mais adequada é que nós, de filhos a Pai, tenhamos uma relação no qual se implica a palavra amigo, que é sinónimo de amizade, mas na sua essência mais pura. Na sua essência, porque vamos a ver a Bíblia no Antigo Testamento, Moisés foi chamado amigo de Deus. Quando é que ele foi chamado amigo de Deus? Depois que Deus se lhe deu a conhecer quem ele era. Moisés passou por uma fase muito atribulada da sua vida, tratou de tomar a justiça nas suas próprias mãos, tratou de ser ele a espontaneidade ao ver a agonia do povo de Israel, mas mais tarde, depois de ter passado pelo deserto e no deserto ter conhecido ao Senhor, e daí ter sido considerado o homem mais manso da terra, foi chamado amigo de Deus. Amém? Tudo isto foi uma relação que demorou à volta de 40 anos. Na sua segunda fase de 40 anos foi quando ele teve o conhecimento mais aprofundado de Deus e deu-se a conhecer a Deus. Amém? Ser amigos de Deus e não somente servos de Deus é aquilo que nós devemos fazer. Porque isso vai facilitar-nos não somente que tenhamos boas relações, mas vai-nos facilitar que possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? É que sejamos evidências daquilo que Deus faz nas nossas vidas para que possamos motivar. Vemos tão claramente, por exemplo, em João 17, como Jesus Cristo, na sua oração ao Pai, ele manifestava essa intimidade com o seu Pai. E dizia: Pai, este tu me deste, eu guardei, mas agora eu vou, eles não são do mundo, pertencem ao mundo. Era tudo como uma declaração de amor de Jesus Cristo pela aqueles que estavam salvos e aqueles que se haviam de salvar, dos quais nós fazemos parte. Amém? Mas qual é aqui o propósito deste conhecimento e desta intimidade? Em João 15, 14, diz como é que nós nos fazemos amigos de Deus. No mesmo João 15, anteriormente, 14, diz a palavra de Deus: vós sois meus amigos, se fizer-vos aquilo que eu vos mando. Amém? Aqui implica exatamente aquilo que falava há bocadinho, a obediência. Mas a obediência é relacional, não é relativa, é relacional. Tem que ver com relações, tem que ver com conhecimento, tem que ver com intimidade e demonstra realmente qual é a verdadeira relação que temos com Deus e, portanto, ao ter uma boa relação com Deus, podemos ter uma boa relação com as demais pessoas. Amém? Independentemente de quem elas são, ou muitas vezes, o nosso próprio parecer, que não pode ser muito positivo acerca dessas pessoas, mas, nomeadamente, esta relação com Deus é aquilo que nos facilita a relação com as demais pessoas. Amém? A obediência implica uma relação, não simplesmente um mandato, algo que estamos impostos a fazer. Muitas vezes as pessoas pensam que a obediência é simplesmente algo muito
eu mando e tu fazes. Mas o que é que Jesus Cristo mandava? O que é que Ele mandava? O que é que Ele nos manda, por assim dizer? O que é que nos manda Deus? João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Significa que, da mesma maneira que eu vos chamei de amigos, que nós possamos ser amigos. Significa, aquilo que Deus me dá a conhecer, que eu vos transporto para conhecer, é aquilo que ao fim e ao cabo vai permitir que as nossas relações sejam construídas, sejam verdadeiramente bem edificadas. E como é que o evidenciamos? Verso 13, quando ninguém tem maior amor que este, que Ele dar a sua vida pelos seus amigos. O que é que fez Jesus Cristo por nós? Ele chamou-nos amigos. E o que é que Ele fez? Ele cumpriu exatamente a Escritura, mas cumpriu o verso 13. Como amigo, anulou-se a Ele mesmo, para que nós possássemos ter uma quê? Uma nova identidade. Amém? Muitas das pessoas espelham a sua identidade em quem não são. Mas Jesus Cristo realmente quer que nós encontremos a nossa verdadeira identidade. Amém? Amém? Irmãos, é simplesmente... Mas como é que... Vamos ver aqui uma escritura muito interessante onde se manifesta exatamente... há bocadinho, em João 15, aquilo que o meu Pai me deu a conhecer, eu vos dei a conhecer, a palavra de Deus aí conhecer do grego vem eido. Eido é um conhecimento simplesmente superficial de perspectiva, é aquilo que nós podemos palpar. É um conhecimento que nós podemos... É um conhecimento sensorial. Mas, noutras frases, por exemplo, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, vamos ver aqui exatamente em Mateus 7:21, quando a palavra de Deus diz, que o Senhor diz aos seus discípulos, nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém? Que está nos céus. Mas muitos naquele dia, fala sobre o juízo final, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsámos fora demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, diz que eu lhes direi, nunca vos conheci. Aqui aparece a palavra gnosco. Nunca tive intimidade convosco. Então, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amém? É terrível estar a falar de pessoas, conforme eu e muitos de nós que aqui estamos, que já tivemos a oportunidade e temos a oportunidade a cada dia de anunciar as maravilhas de Deus, que podemos correr o risco, se não tivermos um conhecimento íntimo com Deus, não nos dermos nós a conhecer a Deus e não conheçamos a Deus, a sua vontade, o seu propósito, a sua graça específica para as nossas vidas, então pode ser que no encontro, no juízo final ante o trono, possamos ser excluídos, afastados, porque não tivemos essa intimidade. Não fomos realmente amigos, fomos amigos... entre aspas. Significa, tivemos as nossas reservas. Preferimos, adotámos simplesmente um conhecimento de Deus literal. Mas não um conhecimento de Deus realmente provado, experimental na nossa pessoa, no qual não temos qualquer tipo de barreira. Qual é que é o propósito de Deus? O principal propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é? É que lhe conozcamos a Ele. Amém? Não é aquilo que nós possamos fazer para Ele. A maior parte das pessoas equivocam-se nisto. A maior parte dos servos equivocam-se nisto. Pensam que as suas obras é aquilo que é o principal propósito. Não, o principal propósito de Deus é que nós realmente possamos conhecer-lhe a Ele. Possamos conhecer-lhe a Jesus Cristo, possamos conhecer ao Pai e ao Espírito Santo. Amém? Possamos conhecer-lhe a Ele intimamente. Essa é a vontade de Deus, o propósito de Deus, que é específico para cada um de nós e ao mesmo tempo corporativo para toda a Igreja. Amém? Essa é a sua vontade, conhecer-lo. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Mas vamos ver aqui uma coisa, irmãos. A palavra de Deus não diz que Ele conhece a quem? A todos. A toda a sua criação. Porque Deus é Pai e é Criador. Mas não tem intimidade com todos. Amém? Jesus Cristo intimava com 12 dos seus discípulos. Por exemplo, com Maria e Marta, também com o seu irmão. Mas
por exemplo, tinha um núcleo de 3 discípulos que era, em certos momentos das suas vidas, vamos ver se Deus permitir, os separava para ter momentos específicos, nos quais lhe pedia simplesmente, por exemplo, no Monte da Transfiguração, João, Pedro e Tiago. No Monte das Olivas, também esses 3 estavam mais perto de Jesus Cristo. Vamos ver esses exemplos também. Nesses momentos, Jesus Cristo também tinha um núcleo com o qual tinha mais intimidade do que com outro núcleo. Amém? De amigos. Mas, no entanto, todos os seus 12 discípulos eram seus amigos. Amém? O que é fazer a vontade de Deus? Irmãos, fazer a vontade de Deus é estar em intimidade com Deus. Da mesma forma que Ele esteve com o Pai. Amém? É conhecer-lhe. Não conhecer-lhe porque ouves alguém dizer-te quem é Cristo, ou lês, ou estudas teologia. Não. Conhecer-lhe porque tiveste uma experiência pessoal, abristes o teu interior a Cristo, a Deus, e Ele manifestou-se, revelou-se à tua vida. Amém? Por exemplo, vamos ver aqui mais um exemplo bíblico em Lucas 1:30, onde, por exemplo, aparece a palavra ginosco em grego. Diz 1:30 diz então o anjo a Maria: não temas, pois achastes graça diante dos olhos de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, e lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo o seguinte: como se fará isso, uma vez que não conheço varão, homem? Irmãos, vamos parar aqui um segundinho. Maria estava com José. Obrigado, irmã. E era? Vamos ouvir essa palavra. Porquê? Porque não tinha tido intimidade. Apesar de que fosse casada, ainda não tinha tido intimidade no seu leito matrimonial. Amém? Amém? Estamos? Então, para que vocês vejam qual é o grau de intimidade que Deus quer ter connosco. E que nós tenhamos a liberdade de ter com Ele. Amém? Então, Maria ainda não tinha tido essa intimidade. Então aqui diz: não conheço, esta é a palavra ginosco. É um elevado grau de conhecimento, de intimidade. Ela estava casada, mas ainda não tinha tido esse elevado conhecimento. Irmãos, muitas das vezes, conhecemos há muito tempo, muitos de nós, mas não tivemos essa intimidade de conhecer as profundezas do nosso coração. Irmãos, a relação que Jesus Cristo quer ter connosco é aquilo que ao fim e ao cabo depois vai transparecer das nossas relações com outras pessoas. Amém? Amém? Quando nós temos uma relação íntima com Deus, é-nos mais simples ter uma relação íntima com as demais pessoas. Significa que é muito mais fácil romper preconceitos, prejuízos. Os muros caem porque essa relação é íntima, não é superficial, não é simplesmente de ler e falar. Não é que sejamos uns repetidores daquilo que lemos, mas é porque conhecemos a Deus, a sua vontade, o seu propósito. Por exemplo, vemos um exemplo de ido em Mateus 26, 72 e 74, quando Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele disse: não conheço tal homem. Aqui não é ginosco. A palavra não é ginosco, é ido, significa não conheço, ou seja, nunca ouvi, por assim dizer. Não tenho a percepção de quem é. Não é a mesma palavra, é ido. É ido tem que ver com percepção, com percepção sensorial, que normalmente é visual e auditiva. O que eu quero, irmãos, que entendamos hoje é que para que possamos ter o propósito de Deus bem vinculado nas nossas vidas, é necessário que tenhamos um conhecimento de Deus íntimo. Amém? Que não conheçamos simplesmente um Deus de domingo, ou um Deus das reuniões devocionais, ou simplesmente um Deus que nós falamos quando estamos oportunamente uns com os outros, mas realmente o possamos conhecer um conhecimento íntimo. E que esse mesmo conhecimento íntimo possa destruir barreiras, preconceitos nas nossas vidas, de tal maneira que nós possamos estar livres, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Se permaneceis nela, sereis chamados meus discípulos. Amém? Então, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, somos uma nova criação,
Se estamos na nossa área de graça, fomos chamados, e esse chamado é provavelmente aquilo que nós fazemos para anunciar as grandezas daquele que nos sacou das trevas à sua maravilhosa luz. Então, realmente, o que é que vai facilitar-nos no nosso propósito? É o nível de intimidade que temos com Cristo. Como igreja, como é que nós vamos alcançar mais pessoas? Tendo uma boa intimidade entre os membros da igreja. Amém? E quando nós nos damos a conhecer uns aos outros e temos a maturidade para ir destruindo preconceitos e prejuízos e para ir podendo realmente sentir com o coração de Cristo e ver com os olhos de Deus, então torna-se a palavra amigo, torna-se real e, portanto, esse corpo torna-se-lhe muito mais simples alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela misericórdia de Cristo. Amém? Paulo ensinou a Timóteo uma coisa: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versos 15 e 16 até ao 19, mas evita as conversas vãs, profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as palavras alastrarão como uma gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Muitos de vocês podem pensar quais serão este tipo de palavras. Vãs, conversas vãs e as palavras, todos nós emitimos muitas vezes palavras que não são as mais adequadas, as mais próprias. Amém? Mas aqui não fala de uma palavra solta, fala das conversas. Amém? As conversas as quais não edificam. As conversas as quais não têm uma motivação de ministrar a graça. E quanto às palavras, que tenhamos sempre em atenção os ouvintes, para que possamos ministrar graça. Amém? A graça de Deus que nos vai facilitar que a sua verdade se manifeste como um conhecimento íntimo de Deus. Amém? Himeneu e Fileto, as suas conversas eram dissuasoras. As suas palavras eram dissuasoras. Por exemplo, o discurso continuamente negativo sobre aquilo que nos rodeia é uma conversa vã e profana, porque é dissuasora. O corpo deve ter sempre uma conversa de edificação. Constatar que provavelmente teremos barreiras, mas constatar que temos um Deus que é maior que todas as barreiras. Amém? Constatar que provavelmente teremos problemas, mas temos um Deus que é mais que suficiente para todos os problemas. Amém? É outro tipo de abordagem. E que se desviaram da verdade, que dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé a alguns. Isto era uma questão doutrinal. Mas diz no verso 19: todavia, ao firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Amém? Aqui implica-se a palavra gnosco. O Senhor conhece os seus. A palavra de Deus ensina-nos, vimos exatamente no último fim de semana, que Deus conhece-nos desde onde? Desde antes do fundamento da terra. E quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, como uma massa informe, Ele formou-nos cuidadosamente, meticulosamente, temerosamente, para que sejamos exatamente feitos à sua imagem e semelhança. Amém? A palavra de Deus em Eclesiastes ensina que o homem foi feito perfeito, mas a este lhe aprouve buscar muitos artífices. O que significa? Tendo sido perfeita a imagem e semelhança de Deus, pois tratou de projetar-se noutras coisas. Tratou que a sua identidade fosse projetada de outra maneira. Tratou muitas vezes de mostrar-se, em vez de mostrar-se realmente quem ele é, feita a imagem e semelhança de Deus, dentro das suas frustrações e das suas fragilidades, projetar-se noutras pessoas, por exemplo. Ver a imagem de outros e tratar-se de fazer um efeito de espelhismo, em vez de estar na sua perfeição. Tratar de encher o seu vazio com coisas que realmente não enchem o seu vazio. E isso manifesta exatamente a nossa superficialidade. E Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Que nós lhe demos o nosso interior a conhecer. Sim, Ele conhece-o, mas Ele necessita que tu lhe des a conhecer o teu interior. Amém?
para que Ele possa também manifestar o seu interior, a sua perfeita vontade. Não de uma maneira simplesmente escritural, mas de uma maneira relacional, íntima. 1 João 2, versos 16 até ao 19, diz: porque no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O propósito de Deus definido para todos nós. Qual é? Que o possamos conhecer a Ele. Amém? Amém? A vontade, o propósito de Deus para cada um de nós, diz a vontade e o propósito de Deus para cada um de nós é que o conheçamos e que nos demos a conhecer. Amém? Então diz: filhinhos, esta é a última hora, porque conforme ouvistes o anticristo, e já há muito anticristo se tem levantado, por onde conhecemos que é a última hora. E diz: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco, mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são nossos. Amém? Nós, por exemplo, temos a tendência em pessoalizar muito a obra de Cristo. Mas, irmãos, e quando a pessoalizamos, muitas das vezes cometemos muitos erros. E então, quase todos nós projetamos as nossas fortalezas, as nossas debilidades, projetamos os nossos fracassos, projetamos as nossas vitórias. E na igreja temos a tendência às vezes de querer clonar as pessoas. Não sei se entendes a palavra clonar. Fazer com que todos sejam réplica do líder da igreja. Cada um de nós temos uma individualidade. Paulo manifestou isso aos Coríntios. Eu sei que sou apóstolo, é aos Efésios, e mais tarde aos Coríntios, pois tanto eu como Apolo, como Cefas, pois somos todos cooperadores de Deus. Eu sou o perito arquiteto que lancei o fundamento, pois outros vejam depois demais como sobreedificam sobre esse mesmo fundamento. Amém? Significa que nos é deixado a nós, individualmente, a responsabilidade de edificar a casa de Deus em nós. Amém? Estamos? Amém. Então, quando às vezes as pessoas se afastam, se perdem, tentamos, de alguma maneira, a trazer ao de cima as nossas debilidades, as nossas fragilidades e a sentirmos fracassados. Não conseguimos entender que muitas das vezes as pessoas saem do nosso meio simplesmente porque não faziam parte daquilo que Deus diz: conheço os seus. Saíram de nós exatamente para que se manifestassem que não eram de nós, para que se manifestassem que ainda não tinham conhecido a Cristo. Amém? 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 Glória a Deus! Aleluia. A melhor apresentação cultural da intimidade, ou de viver em intimidade com Deus, ou que possamos viver em intimidade uns com os outros, em amizade. Toma-te base também que amizade é intimidade. A relação do pai com o filho não é frutífera se não houver o quê? Amizade. Simplesmente é um mandatário e um executor. Mais tarde ou mais cedo isso vai criar rebeldia e faz com que o filho se vá da casa, queira emancipar-se por razões equivocadas. Amém? Mas quando há amizade, significa que o filho dá-se a conhecer ao pai e o pai dá-se a conhecer ao filho. Amém? Deus é pai e é filho. Por isso manifestou essa intimidade. Em João 7,37, diz a palavra de Deus, no último dia da grande festa, Jesus Cristo, pondo em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Amém? Quem crê em mim, quem me conhece, quem tem relação comigo, a quem eu dei a conhecer e ao mesmo tempo a mim se fez conhecido, não por aquilo que fazemos, mas sim por aquilo que somos. Nova criação. Amém? Aquele que está em Cristo, nova criação, nova criatura é o que é que aconteceu? Já não tem qualquer peso. Então não acarretes mais peso na tua vida. Há pessoas que se alimentam do passado. E quando estás a alimentar do passado, é como estás a pôr pedras numa mochila que te faz com que o teu caminho seja pesado. Então a única coisa que tens de fazer é aligerar-te, porque se estás em Cristo, és uma nova criatura. Amém?
Então o velho já passou e todas as coisas são feitas novas. Significa que há uma nova oportunidade, há uma esperança para que a tua vida possa reafirmar-se em Cristo Jesus, para que tu possas realmente viver a tua perfeita identidade, para que tu possas viver realmente na graça para a qual Deus te chamou e para que tu possas evidenciar o propósito de Deus na tua vida, porque Deus deu-se a conhecer a ti e tu deste a conhecer a Ele. Portanto, irmãos, esta é a maior manifestação de intimidade que nós podemos dar. É que do nosso interior possam correr rios, palavra, possa correr um novo espírito, possa correr uma palavra de esperança, possa correr algo que manifeste que no nosso interior há um depósito, aquilo que Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, ao qual encomendo que me guarde o seu fiel depósito. Paulo considerava-se um depósito de Deus. Portanto, quando nós nos possamos considerar um depósito, então podemos dar desse depósito aquilo que recebemos de Deus aos demais. E isso é aquilo que vai fazer com que as pessoas se motivem a conhecer a Cristo intimamente e a dar-se a conhecer. Amém? Mas nós temos as manias das superficialidades. Eu costumo dizer que o povo luso temos a mania das grandezas. Por isso muitas vezes encontramos em situações como as quais estamos. Amém? Temos a mania das grandezas. Normalmente queremos alcançar mais que o que podemos. Ou queremos gastar mais que o que temos. E então aí há uma desconjuntura nas nossas vidas. Amém? E nas manias das grandezas, para alcançar a mania das grandezas, aquilo que fazemos é que somos mais superficiais que ninguém. E metemos uma couraça superficial, aparentamos uma coisa, mas somos totalmente o inverso da outra. A questão é como é que nós queremos viver. Viver que seja aquilo que está à nossa volta. Eu não quero que aquilo que está à minha volta condicione a minha vida. Amém? A maior parte das pessoas aqui são condicionadas pelas circunstâncias. Deus quer nos levar a viver de que, apesar de qualquer circunstância, essas circunstâncias positivas ou negativas, não seja aquilo que condiciona a nossa vida. Então começamos a viver de dentro para fora. Mas aquilo que a maior parte das vezes acontece é que vivemos de fora para dentro. Portanto, não estamos em intimidade, estamos aprisionados. Estamos excluídos. E a casa de Deus e o ministério de Jesus Cristo é um ministério de inclusão, não é de exclusão. Amém? Amém? Estamos. A intimidade que o Senhor traz-nos a revelação da sua própria palavra. Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quem dizem os demais que eu sou? Uns dizem Elias, outro é profeta. Mas vós, tu quem dizes que sou eu? Disse o Senhor: quem dizem vós que eu sou? E Simão Pedro disse: o quê? Tu és Cristo. E disse: bem-aventurado sejas, Simão Pedro, filho de Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue. Não o aprendeste na igreja. Não o aprendeste nas Escrituras. Foi o meu Espírito que te revelou. Tu sabes qual é a minha identidade. Não porque não que eu te tenha ensinado. Significa, aquilo que os outros disseram... É que isto tem uma implicação profunda. Aquilo que os outros dizem que eu sou não influenciou a tua definição de quem sou eu. Tu tiveste a definição correta, porque não foi pelo que os outros disseram, foi pela uma experiência que tivestes, por uma revelação. Amém? Entendemos, irmãos? Não é simplesmente a sabedoria, a percepção, o conhecimento o conhecimento sensorial, o conhecimento de meter a Bíblia com todas as letras dentro. É necessário que haja uma revelação de Cristo às nossas vidas e que aquilo que nós manifestamos seja água viva. Não água de letra, não água estancada ou estagnada, mas água viva. E essa água viva produz vida. E o que é que faz às mais pessoas? Sacia-lhe a sua sede. Amém? E quando tu estás neste patamar, então, irmão, já não precisas de vir pedir ao Senhor fé. É interessante, acho que a maior parte das pessoas às vezes pedem a Deus coisas que Ele já nos deu. Porquê é que devemos lhe pedir a Deus fé? Não é necessário. Ele diz, a palavra de Deus, em partir-nos a cada um uma medida de fé, uma graça específica, para que então essa fé possa pôr-se em ação. Porquê é que vamos pedir ao Senhor gozo, se Ele diz que Ele é o nosso gozo? Para que é que vamos pedir aquilo que Ele já nos deu?
Amém? É equivocado. Porque é que lhe vamos pedir, Senhor, dá-me poder? Quando Ele ensina-nos na sua palavra, é aqui que eu vos dei poder para ser chamados filhos de Deus. Verifica um pouco as tuas orações, porque não necessitas de pedir mais fé. Necessitas de ter a sua fé em ação. Não precisas de pedir alegria. Necessitas de alegrar-te. Encontras-te em tribulação e angústia, alegra-te, diz a palavra de Deus, em todas as coisas, em todos os momentos, alegrem-se os seus justos, diz a palavra do Senhor. Para que vais pedir mais poder? Simplesmente permite que o teu conhecimento de Cristo não ponha em causa o poder que Ele depositou sobre ti e permite que esse poder esteja em ação na tua vida e possa contagiar a vida dos demais. Como é que o fazemos? Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sobre meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, toda a divinidade, e tendes a vossa plenitude, estamos completos, plenos, nele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Não necessitas de sentir-te completo pelo aquilo que tu fazes. Tens que sentir-te completo por aquilo que Ele faz que tu sejas, ou por aquilo que tu és nele, porque nele habita toda a plenitude. Amém? Há pessoas que às vezes a mim impressionam-me, querem saber sobre a segunda vinda e ainda não conheceram perfeitamente a Cristo Jesus. Deixa as doutrinas, é o que está aqui a dizer. Não, porque as filosofias vãs, as sutilezas, os rudimentos, as tradições religiosas podem impedir-te de conhecer a Cristo. E Cristo é simples. Cristo simplesmente quer entrar no teu coração e ter comunhão contigo, dar-se a conhecer e tu que lhe des a conhecer. Que tu lhe possas abrir o teu interior para que Ele possa ir operando na tua vida, sarando-te, libertando-te, para que tu possas ser verdadeiramente livre. Amém? Ele tem toda a plenitude, não precisas de ser pleno por outras coisas. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, ainda há pouco vos disse, exatamente de acordo à Escritura de Isaías, mas voltamos ao Novo Testamento, às Escrituras de Efésios. Ele elegeu-nos antes da fundação do mundo, com o único propósito de sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, em amizade. Amor, amigos, não servos, amigos, amizade, com intimidade, não com guardas. Há muitas pessoas que às vezes dizem, não, é que depois as pessoas, o que é que elas vão para aí falar? Não te preocupes, vão falar da mesma maneira. E se não sabem, inventam. Não sei se te das conta. Quando não sabem, inventam. Então é realmente melhor que sejas quem tu és e que trates de fazer com que Deus opere na tua vida e que permitas que as pessoas que estão à tua volta possam contribuir na obra de Deus, porque Deus utiliza a quem? As pessoas que estão às nossas voltas. Utiliza as circunstâncias. Amém? Para que possa operar nas nossas vidas. Para que se possa dar a conhecer. Predestinou-nos para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado em Cristo Jesus. Amém? É grátis. Como é que vamos aplicar isto? Muito simples. O capítulo 4 de João diz, vós adorais aquilo que não conheceis. Nós adoramos aquilo que conhecemos. Irmão, eu desejo do mais profundo do meu coração que tu possas afirmar isto. Podem haver pessoas que adoram coisas que não conhecem. Pode haver pessoas, inclusive da igreja, que adoram o que não conhecem. Mas que tu não sejas uma pessoa, João 4, 22 e 23. Que tu sejas uma pessoa que possas não só saber quem tu és, em Cristo Jesus, não só saber qual é a graça específica para a tua vida de Deus, mas teres o propósito bem afincado que não há nada mais sublime de que tu possas conhecer a Deus e possas dar-te a conhecer a Deus. Então, irmão e irmã, podes dizer, sei a quem adoro. Adoro a quem conheço. Porque a salvação veio dos judeus, mas agora veio uma hora, e é uma hora específica, é uma hora nos quais nós devemos ser adoradores verdadeiros. Que adoremos
ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores, que assim o adora. Deus é espírito e é necessário que o adorem e que o adorem em espírito e em verdade. Amém? A verdadeira adoração não é perfeita. As pessoas na igreja estão acostumadas, em inglês diz customize, personificaram as bandas, não? São muito similares ao Rolling Stones, porque até tocavam bem os tipos, ainda tocam, são provavelmente similares a outro tipo, depende dos teus gostos, não é? Estão um pouco customizadas. E o que é que acontece é que a verdadeira adoração brota do nosso interior. E no teu interior e no meu interior há muitas coisas que são negativas. E se essas coisas não brotam para fora, não podem ser saradas por Cristo. Amém? Não podem ser libertas. Não podem, estão como uma barreira de obstrução. Mas para que tu possas fazer que essa adoração brote de ti, tens de ter conhecido a Deus. E Deus faz uma coisa, Deus não toma em conta os nossos pecados em contra nós, senão que Ele atirou-os ao fundo do mar. Ele limpou-os pela sua sangue. O seu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Amém? Ele morreu por amor a ti e a mim. Não para acusar-nos, mas sim para reconciliar-nos com Deus. Para isso temos que o conhecer. E aquilo que tu deves tratar de fazer não é conhecer um Cristo literal, é conhecer um Cristo real na tua vida. Amém? Há um Cristo realmente que te leve a viver um cristianismo original. Sim, vais ter debilidades, vais ter falhas, provavelmente vais cair ao longo do caminho. Muitas vezes cai o justo, mas as mesmas o levanta sempre o Senhor. Amém? Amém? Estamos? E a verdadeira adoração vai brotar do fruto da intimidade. De um parto. Jesus teve outro, por exemplo, há outros momentos de intimidade em que Jesus mostra que a intimidade com o Pai, pois, por exemplo, quando subiu ao monte a orar com os seus 3 discípulos, e aí manifestou-se a glória de Deus, lhe apareceu Moisés e Elias e falaram com ele, e transfigurou-se, houve uma luz, e veio a voz do Pai e disse: este é o meu filho, a ele ouvide. Aos seus discípulos, e Pedro já na sua carne assim que ouviu: ó Senhor, vamos fazer aqui uma enramadazinha para cada um, para que estejamos aqui todos na boinha, todos na porreira, num porreirinho, pá. E de vez em quando façamos um barbecue e não sei o quê. Não era essa a sua vontade. Não era essa a sua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é simplesmente gerar em nós uma nova vida. Isso provavelmente vai trazer momentos nos quais a glória, como aquela intimidade que ele teve com o Pai, houve ali a sua transcendência, foi impactante. Eu imagino aquele cenário, ele orar. Mas há 2 coisas que eu quero te chamar a atenção. Nas 2 passagens, Jesus Cristo encontrou sempre os seus discípulos a dormir. E aquilo que eu te peço é que não durmas. Não durmas no serviço. Está desperto e permite. Podes sentir-te agonizado no teu interior, mas permite que Deus gere essa nova vida em ti. Gere esse novo cantar, esse cântico novo. Como é que vais fazer isso? A palavra de Deus diz-o muito simplesmente em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele está perto. Deixe o impio o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos e volte-se ao Senhor, que se compadecerá nele. O Senhor tem eterna misericórdia, irmãos. Tal como tu és, busca ao Senhor. Se conheces a Cristo, busca ao Senhor. Se não conheces a Cristo, busca ao Senhor. Continuamente vamos ter que passar por dores de parto. Essas dores de agonia vão produzir um apacível fruto de justiça. Tendo Ele posto os olhos na cruz, não fugiu à cruz, mas pelo gozo que lhe estava proposto, suportou morte e morte de cruz. Amém? Essa dor tremenda. Irmãos, gostaria de chamar o grupo de louvor e terminar com o Salmo 34, no verso 4. E convidar-te a que tu hoje possas buscar a Deus. Hoje possas reconciliar-te com o Pai. O Antigo Testamento, enquanto podemos pôr-nos de pé já, o Antigo Testamento termina com uns versos nos quais
o profeta fala pela voz de Deus, dizendo: eu enviarei-vos o profeta Elias, está a falar de Jesus Cristo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Hoje vamos a celebrar a Santa Ceia. Um momento de reconciliação. Um momento no qual podemos estar a contas com o Pai. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso 18: todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo. Por meio de Cristo somos reconciliados com o Pai. Mas eu queria convidar um momento, antes de darmos passo à Santa Ceia, que já não vou ser eu a conduzi-la, a que tu feches os teus olhos e realmente busques a Deus. Não simplesmente um Deus que tu ouvistes apregoar, ou um Deus do qual tu ouvistes falar ao longo da tua vida. Talvez te tenham dado vários conceitos de Cristo. Quem dizem os demais que eu sou, Elias, outro um profeta. Mas pede-lhes a Deus, busca a Deus enquanto Ele está perto de ti. Para que Ele gere em ti essa nova criatura. Essa criatura que é feita conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa criatura nos quais as tuas fragilidades, as tuas debilidades, pela graça de Deus e na graça de Deus, serão momentos nos quais tu podes recolher forças, conforme dizia o Senhor a Paulo. Basta-te a minha graça é mais que suficiente. E nas tuas debilidades serás forte. Diga ao débil, forte sou, dizia o profeta Joel. Tu podes dizer, na minha debilidade, por meio do Senhor Jesus Cristo e da sua sangue derramada no cruz do Calvário, por amor a mim, aquele Deus ao qual eu conheço, aquele Deus ao qual eu louvo, provavelmente todos adoram aquele que não conhecem, mas eu adoro e louvo aquele que conheço. Quero terminar por ler estes versos do salmista, para que tu possas tomar essa atitude que tomou o salmista. O salmista passou por vários momentos na sua vida. Momentos onde teve perdas, perdeu o seu filho, momentos nos quais os seus filhos se rebelaram alguns contra eles, onde viu morte dos seus filhos, momentos no qual também tentaram arrebatar o seu reino, momentos nos quais ele pecou. Mas ele disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou, de todos. Olhai para Ele, e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Fecha os teus olhos por um momento, eu vou orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço, Jesus Cristo, meu Deus, que